Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, você professor, professora da Escola Bíblica Dominical, e estamos juntos para a nossa lição comentada da nossa série de lições. Estamos na lição de número 7, estamos estudando sobre corpo, alma e espírito neste trimestre. E a lição número 7, ela é focada nos pensamentos. O título diz os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Nós, neste canal, disponibilizamos 2 tipos de classes. A primeira é a tradicional deste canal, que nós já temos feito há praticamente 4 anos, onde nós fazemos um roteiro de tópicos e subtópicos paralelo ao da revista, não igualzinho, mas de uma maneira didática que, de certa forma, permite um aprendizado diferenciado, às vezes mais profundo e às vezes mais esquematizado, de maneira a entender, não é? Algumas pessoas têm mais facilidade de entender quando o ensino é feito desta maneira, e foi a maneira que eu tenho usado nestes 26 anos como professor de escola dominical. No entanto, nós, para alguns irmãos que usam o comentário da revista sendo lido na sala de aula, então nós começamos a fazer esta aula comentada, onde, como é costume dos irmãos, então nós estaremos lendo a lição, não toda ela, mas alguma parte dela, onde nós vamos deixar, não é, algum comentário, algum texto, alguma talvez ideia de participação dos alunos e querendo sempre acrescentar, não é, trazer algum recurso adicional a você, professor. Então, a nossa lição de hoje, de número 7, nós já falamos que é acerca do pensamento. No tópico do primeiro, página 49, diz uma visão introdutória. Subtópico primeiro, a experiência de Adão e Eva. Acerca deste subtópico, eu não tenho nada a comentar e acrescentar para você. No segundo subtópico, conceitos e origens. Então, eu vou ler aqui, diz, pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, que podem ser biológicos ou do corpo, né, psicológicos ou da mente e espirituais, ou externos, o ambiente, as experiências do cotidiano ou do dia a dia. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Parte da minha lição foi baseada neste subtópico, quando no primeiro tópico eu falei que gerenciar os pensamentos é aceitar ou rejeitar ou pensar ativamente. Claro que isso aqui tem mais palavras, mas eu estou mostrando para você que este foi um ponto que me chamou a atenção acerca do nosso gerenciamento dos pensamentos. Setas espirituais, nem sempre nós temos o discernimento de entender quando elas estão chegando, o que é que elas fazem conosco, ou seja, as coisas espirituais são complicadas de entender porque nós vivemos e convivemos a maior parte do tempo, aquilo que nós podemos em verdade entender não está no âmbito espiritual. Nós só conhecemos as coisas espirituais por aquilo que a palavra de Deus nos revela e pelas experiências, e nós juntamos as peças, o que a Bíblia diz, com as nossas experiências e aprendemos a realidade das coisas espirituais. No entanto, na área do pensamento, bem como as coisas materiais, nós temos muito mais entendimento delas. E é importante nós revermos isso aqui, que os pensamentos, seja qual for a origem, interna, como diz o pastor aqui, ou externa, você na mesma hora que começa a pensar alguma coisa, você pode e deve julgar este pensamento. Amém? A questão de aceitar ou não aceitar ou rejeitar um pensamento só se faz se nós julgarmos os nossos pensamentos. Portanto, um pensamento que vem à nossa cabeça, seja qual for, no momento que ele venha, é bom que nós julguemos. Se ele é bom ou natural, e nós decidimos gastar tempo da nossa cabeça, o nosso recurso com ele, deixamos, aceitamos. Se é de bênção, de edificação, não só nós aceitamos, mas por que não meditar nele? Meu pastor sempre dizia, olha, irmãos, não perca a bênção da mensagem, do culto. Em 5 minutos ou menos. Quando você sair ali, já começa a falar de coisa carnal e etc., do dia a dia. Não, né? Aproveite tempo para deglutir aquilo que Deus falou com você, né? Então, permaneça
num lugar espiritualmente favorável no seu pensamento sem contaminar com outras coisas. Ou seja, a gente escolhe, em outras palavras simples, o que toma lugar ou deixa de tomar lugar na nossa cabeça. Rejeitamos também. Às vezes vem uma lembrança de uma coisa triste, uma coisa ruim, uma coisa que nos traz qualquer sentimento ruim. A gente diz, eu não quero pensar nisso, não quero. Muitos de nós falamos, olha, eu vou tirar a minha cabeça disso. E alguns para isso vão trabalhar, outros para isso vão cantar hinos, para outros vão, sei lá, exercitar, vão conversar com alguém, vão ligar para alguém, falar com alguém, né? E assim por diante. Mas é importante nós notarmos que nós podemos tanto aceitar como rejeitar, e volto a dizer, o estudo aqui vai ser muito mais profundo, porque nós damos alguns versículos bíblicos de exemplos, como o caso de Caim, o caso de Ananias, que o pastor também vai trazer como exemplo mais adiante na aula, né? E a terceira coisa que nós colocamos aqui é a questão de pensar ativamente, que na nossa lição vai estar um pouco mais adiante. Então, eu chamaria atenção, se lendo a série de lições, a lição, não é? Como na sua totalidade, sobre este fato de aceitar ou rejeitar pensamentos. O subtópico 3 diz características do pensamento. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos, ou seja, nós reconhecemos o quão amplo, não é, os nossos tipos de pensamentos que nós podemos ter, vívidos, às vezes é uma mensagem, às vezes é todo um cenário, como o pastor colocou aqui para nós. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. É muito importante isso, porque voltamos àquela mesma palavra do julgamento. O sentido moral de julgar as coisas é o certo ou o errado. É moral diante de Deus, está de acordo com a lei moral de Deus ou está contrária a ela. Então, todas as colocações aqui, bom, ruim, puro, impuro, verdadeiro e falso, são julgamentos que nós vamos fazer, mas que de um lado ou de outro, estes pensamentos podem vir a nós, né? E nós temos que julgá-los, mas ambos existem. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, ouvido, boca, mãos e nariz. Então, ele está chegando a um ponto que ele vai concluir agora. Vai dizer agora. Que é um ponto prático que eu coloquei na outra lição também, porque é muito importante. Qual é? O que ele está construindo aqui? Ele diz, olha, o que vai gerar a sua mente é alguma coisa que você já experimentou sensorialmente. Os 5 sentidos, ele mencionou aqui quais são, né? A visão, a audição, etc. Tato, etc. Então, o que você experimentou sensorialmente, na maioria dos casos, vai aparecer mais adiante em forma de pensamento. E aí a grande pergunta é, o que é que nós temos experimentado sensorialmente na nossa vida? Será que o crente deve experimentar sensorialmente de tudo? Vamos continuar a leitura. Por isso, diz o servo de Deus aqui, abster-se de toda a aparência do mal, que é o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:22, é essencial. E a aparência do mal, às vezes a gente pensa um pouco fechado neste versículo. A aparência do mal não é só, não fica sozinho com o irmão para comprar um remédio com ele na farmácia para não pensar em mal. Foge da aparência do mal. Você é casada e etc. Ou que coisa desse tipo. Geralmente, as pessoas quando falam fugir da aparência do mal é isso. Não chega perto, não faz isso, não faz aquilo, para ninguém pensar nada. No entanto, a aparência do mal, ela vai muito além disso. Tudo aquilo que você olhou e você categorizou. Vamos voltar à mesma palavra? Eu estou aprendendo, eu não pensei nessa palavra quando eu estava preparando a lição. É julgar. Tudo aquilo que você e eu colocamos diante dos nossos olhos, nós temos que julgar, é bom ou é mal? Qual é a fonte disso?
Porque muitos de nós, crentes, dizem, uma caveirinha aqui, aquele símbolozinho ali, usar o preto ou aquela coisa. Eu não tenho nada contra preto, o irmão sabe que às vezes tem umas camisetas, alguma coisa, né? Eu estou dizendo, estou jogando por aí as coisas. Que nós somos expostos no mundo, vou repetir essa palavra, no mundo, no dia a dia, e até no mundo que já está infiltrado mais perto de nós do que deveria estar. E nós decidimos, por quê? Porque nós olhamos para aquilo e não tivemos a habilidade de julgar como bom ou mal corretamente. Então, por exemplo, muitos usam símbolos, como eu falei da caveira, por exemplo, e dizem, irmã, não tem mal nenhum. E eu pergunto, o que simboliza isto? Quem são as pessoas que costumariamente usam? Qual é a essência espiritual delas? Qual é a prática delas? São adoradores de Deus? Então, não vai ser difícil chegar à conclusão de que este símbolo deveria estar na categoria do mal. E nós podemos olhar para todos os símbolos e pessoas que fazem estes símbolos conhecidos a nós, eu vou repetir. Não só os símbolos, mas cantores, artistas, influenciadores e outros que talvez nem sejam conhecidos desta maneira, mas que fazem estes símbolos nos chamarem a atenção, e eu pergunto qual é a origem deles, o que eles significam e de que lado, porque a beleza do Evangelho de Cristo Jesus, a beleza do ensino desta palavra, é que não existe um território intermediário entre luz e trevas. Espiritualmente, alguma coisa é da luz ou ela é das trevas. Então, a aparência do mal é aquilo que se vê, a aparência fala do que se vê, e que por trás do que se vê, a categoria é trevas, é mal. E o que é que o texto diz? Abster-se. Que é isso? Não tomar parte. Se eu me abstenho de comer, sei lá, a gordura, e alguém passa com um salgadinho gorduroso, eu digo, não, obrigado, eu não quero. Isso é abster-se, eu não quero, não, obrigado. Vai passar de você. É importante isso no tocante aos pensamentos, sim, porque como o pastor bem colocou aqui, se você expõe-se ao mal, por exemplo, vou dar mais um, é importante nós ouvirmos isso. Não sei quantos de nós ouvimos coisas como essa. E é bom pensar nos seus alunos. Porque se isto não se fala na igreja, de onde eles vão ouvir essa verdade? Qual? É que se nós nos expomos a filmes de terror, de suspense, que hoje a categoria é claramente, e vamos de terror, suspense, vamos falar dos romances de hoje, e toda sorte de promiscuidade que nós temos explícito nesta mídia tradicional de filmes, novelas e etc. Quando nós nos expomos a isso, eu pergunto, o que é que este irmão vai pensar? Mesmo que ele não queira, seja um santo de Deus, uma santa de Deus. E não queira pecar, não queira fornicar, não queira ter pensamentos maus, mas porque ele assiste e coloca diante dos seus olhos a janela da alma, vai aparecer nos seus pensamentos. E aí, ao invés de você estar jogando, com perdão da palavra aqui, um videogame dizendo, não, rebatendo os pensamentos e viver uma vida de rebater pensamentos, essa não é a posição ideal que Deus quer. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia nos diz o que fazer na vida. No que pensar, como gastar o nosso tempo. Então, ao invés de eu gastar meu tempo rebatendo o mal, se eu tiver pouco mal subindo ao meu pensamento,
eu vou ter pouco o que rebater. Eu posso gastar as minhas forças espirituais em outras coisas mais produtivas. Amém? Eu vou seguir a leitura aqui. Ele diz, não podemos alimentar a nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Eu amo este salmo que Davi escreveu, o salmo de número 101, né? De 3 a 5, eu incluí no outro estudo também. Muito, muito precioso isso. E muito importante para nós levarmos em consideração, porque como disse uma irmã, Márcia Montenegro, ela tem esse nome parecido de brasileira, mas ela é americana, ex-astróloga, e ela escreveu já 2 livros, eu já li ambos os livros dela, e ela, num dos livros, seu primeiro livro, inclusive, ela disse, olha, ninguém pode apagar da mente o que você viu. Nunca mais. Você não pode não ver para trás. Uma vez que você se expôs à pornografia, você nunca mais será o mesmo. Você pode até ser liberto, você pode até nunca se tornar aprisionado, mas você nunca mais vai esquecer o que viu. Então, o mais sábio para o crente é abster-se, é dizer não, obrigado. Eu não quero ver isso. Por quê? Porque o preço que se paga, e alguns de nós sabem o que eu estou falando. Por quê? Porque caiu na besteira, não é assim? Caiu na besteira de ter visto. E para alguns de nós, esta besteira custou um preço altíssimo, e para alguns ainda está custando. E quando eu falo para nós, é aquilo que você, se assim for dirigido por Deus, vai trazer na sua sala de aula, porque são assuntos sérios, são assuntos espirituais. E que eu volto a dizer, a pergunta é, quem está falando sobre isso com os nossos irmãos? Então, graças a Deus que está no currículo da nossa escola dominical. Salmo de número 101, versículo 3 a 5 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha aí, pronto. Determinação de Davi, não ponho. Ele segue com algumas outras coisas. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, quem se desvia de Deus, quem vai para outro caminho que não é bom, eu tenho raiva das ações dele. Não quero nada com isso. Aí, não ponho, não quero nada com isso, abster-se. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Então, as pessoas que são malignas, que falam mal, que desejam mal, para quem quer que seja, Davi diz, esse daí não vai ser a minha turma. E versículo 5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, fala mal por trás, eu o destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Ou seja, a minha amizade não vai ser gente que, não é o problema de saber ou deixar de saber, nem de ter, nem de deixar de ser, mas cujo coração está naquilo. E a prova maior de que nós gostamos disso é quando nós damos sinal disso em nós mesmos. Às vezes a gente não tem nada, aprendeu uma besteirinha e aí já vai falar como quem sabe. Aprendeu 2 palavras de grego e já, né? Davi disse, essas pessoas com coração soberbo e altivo, não quero saber deles. E aí ele termina, não coloquei aqui o versículo, né, nem o pastor, mas ele diz no versículo 6, eu quero aproveitar e dizer, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Tá aí. Os fiéis não são maioria, vou repetir. Os fiéis não são maioria em lugar nenhum. Você diz, irmã, e na igreja? Aí tem uma palavra de Paulo que diz, ser o exemplo dos fiéis. Então, estes que são exemplo dos fiéis, irmãos, até na igreja é difícil encontrar. Tem mais fiéis na igreja, com certeza. Mas eu ainda me pergunto se é a maioria, no contexto de uma vida de fidelidade a Deus. E eu não me deixo de fora, todo o tempo pesando, irmãos. Quem me conhece, quem assiste as minhas aulas sabe disso. Quantas vezes eu falo para vocês aquilo que passei, aquilo que vivi, porque esta é a nossa realidade. Mas isso não desfaz da verdade e a minha posição é seguir. E hoje, pela graça de Deus, eu vivo esta posição. Eu não ponho diante dos meus olhos. E por quê, irmã? Porque como é que você sabe? Por isso mesmo que eu falei.
Porque uma besteirinha ou outra que eu deixei passar, caí na besteira. Eu sei que nunca se apagou. Eu não fico lembrando, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas apagar, não apagou. E eu volto a dizer, graças a Deus, alguns deu Deus vitória a uma coisa, outra, qualquer que seja, irmãos. E não pense logo o pior de mim, não. Em nome de Jesus. Mas eu tô falando, olha, de coisa pequena ou grande. Na verdade, é uma mesma desgraça. É uma mesma desgraça. Então, o melhor para nós é purificar a primeira linha de defesa do crente. Não deixa entrar, irmão, para depois você não ter que lidar com o problema aqui dentro, porque tirar o problema de dentro, ele mesmo fala aqui, cortar o ciclo pecaminoso. Eu vou ler para terminar aqui, ó. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violência, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias, maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Então, este é o ponto. Abortar este ciclo, e o texto de Tiago é um bom texto, também coloquei no meu estudo. Abortar o ciclo, ao invés de eu abortar ele depois que já virou pecado, quando ele está ainda no pensamento, ele foi concebido, e o conceber é na mente, tá? Eu vou abortar aqui. E o mais sábio ainda é nem deixar chegar aqui, porque se eu não puser diante dos meus olhos, ou se eu não der ouvido àquela pessoa, a pessoa começou a falar daquele assunto, dá licença, eu vou fazer uma outra coisa ali, isso eu não gostaria de ouvir sobre isso, não quero falar. O que quer que seja que você faça para fugir, foge, em nome de Jesus. Por quê? O ciclo é abortado muito mais fácil quando você não deixa entrar. Em segundo lugar, quando está na mente. E em terceiro lugar, quando você já provou do pecado. Isso é o texto de Tiago 1, 13 a 15, que diz. Então vamos ao segundo tópico, a gestão dos pensamentos. Imperativo ético e espiritual. Então este é agora o terceiro subtópico que eu coloquei aqui. Pensar ativamente. Nós já falamos do julgar para aceitar pensamentos, rejeitar pensamentos, né? E agora nós já falamos sobre não permitir estes pensamentos serem gerados, evitando do lado de fora com aquilo que eu deixo de me expor, né? E é sensorial, não é só os olhos do que vê na mídia social, que é mais fácil, na televisão, nos filmes, mas até em contato pessoal com alguém. Aquela pessoa tá cheia de charme. Sai de perto, irmão. Sai de perto, irmão. Vai ler Provérbios, que diz que esta mulher está preparando lá. Vai ver o caminho que o sábio diz, atentando para aquele jovem tolo que foi parar nas mãos dessa mulher astuta. Astuta. E claro que esse pensamento cabe para os dois lados, tanto para o homem como para a mulher. Então nós já falamos disso. Agora a segunda parte é no que pensar. É o cerne deste primeiro subtópico. Vamos ler, página 51 lá em cima. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências aos sentimentos e emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de Epístola da Alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. É o texto básico, é de Filipenses 4 e 8, né? Até eu penso que foi o texto áureo, isso mesmo. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Usar o pronome indefinido tudo abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde qualificados como adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. E foi essa parte final que eu sublinhei aqui. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios e intrusivos. Então, a terceira coisa que nós colocamos aí é, enquanto nós estamos protegendo, agora, o que é que nós estamos caminhando para frente? Em que pensar? E aí, este texto de Filipenses 4:8 fala, né? E nós temos outros lugares para aprender na nossa lição, mas pense em coisas boas que funcionam para a nossa edificação pessoal. E no final ele diz, não se deixe conduzir pelos intrusivos, ou seja, se entrou alguma coisa mal, aleatório, que claro, veio gerado por tudo que a gente está imerso neste mundo aí, né? Então não se deixe conduzir por ele. É a hora daquilo que a gente falou no começo, de julgar e reprová-los. É fácil? Não é fácil. Mas se nós andarmos em comunhão com Deus, aleluia, Deus nos dará força e vitória para conseguir. Acima da técnica, em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. Verdade, para todo lado. São estratégias de valor relativo.
que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. Verdade. A maioria das técnicas, mesmo ensinadas em muitas igrejas, são de valores relativos, estão trabalhando no plano da psicologia humana, sem ter a fonte da sabedoria de Deus que conhece a psicologia humana. Vou parar por aí. A palavra de Deus vai muito além, concordo? E nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Agora, quem consegue pensar? Como assim pensar nas coisas que são de cima? É uma coisa interessante para se perguntar, não é? Como é que a gente pode pensar mais nas coisas que são de cima? Eu gostaria de falar mais disso lá no tópico final, mas aqui tem uma pergunta interessante. Como é que a gente consegue gastar mais tempo pensando nas coisas que são de cima? Hein? Vou te dar uma dica boa. Hinos. Principalmente aqueles hinos que alguns já desprezam, cuja teologia, e quando eu digo teologia, é no sentido do conteúdo da palavra de Deus, é grande. Os hinos da nossa harpa, a maioria deles contém estruturadamente a teologia, o alimento central da nossa fé neles. Muitos deles. Está completo. É impressionante. Aleluia. Então, se você cantá-los, você vai estar alimentando a sua alma e pensando na essência do que é das coisas espirituais. Então, fica uma dica aí. Pensar além das circunstâncias, e eu estou dando continuidade aqui na página 51, subtópico 2. Pensar além das circunstâncias temporais através da percepção de discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher o nosso coração da esperança, que não traz confusão, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Então, essa palavra aqui, que é a vida inferior, que é a vida na Terra, ser efêmera e passageira, é completamente contrário àquilo que a teologia de hoje, das igrejas de hoje, dos pregadores de hoje, claro que eu não posso botar todo mundo no mesmo lugar, mas que eu tenho visto se proliferar fala. Ninguém quer lembrar que a vida aqui é efêmera. Nós queremos conquistar mais. A terra, os poderes da terra, a economia na terra, o sucesso na terra é bom, irmão. Mas a Bíblia diz, concordando, aliás, o pastor aqui concorda com o que a Bíblia diz, é passageiro, é efêmero, não tem valor nenhum comparado com o que vem. E lembrar-se que é passageiro é pior ainda. Hoje ninguém quer se lembrar mais nos púlpitos de céu e inferno. E olha, eu vou até deixar o inferno de fora para ser bem explícito aqui, de céu. Por quê? Porque nós queremos um céu na terra. É isso que a gente quer, ponto e acabou. Agora, quem canta hino da harpa, como eu acabei de falar, e eu não estou aqui para ser... Nunca falei disso, primeira vez. Pronto, são 4 anos que eu estou aqui, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Mas eu não vou mentir, não vou deixar de falar esta verdade, porque é uma verdade, porque infelizmente os hinos de hoje pouco lembram, aliás, estão de acordo com as pregações de hoje. Não estou dizendo todos, volto a dizer, graças a Deus por isso. Mas lembrar-se que essa vida é passageira. Portanto, quando nós pensamos que é passageiro e lembrando do que é o eterno, então, se isso aqui é passageiro, passa como um vento, como a flor da erva, como diz a Bíblia, estou agora usando palavras bíblicas. Então, o que é eterno? O que é grande? A eternidade. Qual vai ser a minha e a tua eternidade? Como vai ser? Então, pensar nisso, através de hinos, torna-se mais fácil. E, em segundo lugar, é o que a gente vai ler no tópico 3, os recursos espirituais. Já falamos de um, né? E agora vamos ler um outro que é mais importante e que é a base dos hinos também, para a glória de Deus. Recursos espirituais, a leitura da Bíblia, tá aí. É um recurso extraordinário, é o melhor. Para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas, tá aí. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, ou seja, parar, tomar tempo para pensar. Exige o emprego da vontade, de decisão, o querer. Você tem que querer ler a Bíblia. Você tem que querer ouvir a voz de Deus na palavra de Deus. Você tem que querer conhecer a Deus e não se conhece a Deus.
Não se conhece a Deus em nenhuma outra fonte. O louvor é bom, sentir alguma graça, se emocionar é bom, mas a palavra de Deus é a única maneira, é a única fonte de revelação de Deus para o homem. Agora, se o hino está a palavra 100% dentro dele, já quase não é hino, mas é palavra. Né? Se a pregação não é um versículo para enfeitar e toda a pregação baseada numa psicologia, num gerenciamento de pensamento humano, mas ela é toda centrada na palavra de Deus, é outra coisa. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria. Eu não estou para brigar, pelo contrário. Quanto mais eu vejo proliferar de coisas espirituais que estão vazios da fonte espiritual única de Deus, me parte o coração. Me parte o coração. Porque como nós, seres humanos, precisamos do alimento e vamos atrás destes recursos, quando nós vamos para a igreja atrás de sermos alimentados e não encontramos um alimento genuíno, irmãos, é para entristecer. Então, se nós conhecemos este caminho, vamos valorizá-lo, vamos vivê-lo e vamos com carinho ensinar, até que a pessoa possa provar e ver, aleluia, que realmente esta fonte é diferente. Pode ter cara de quadrada, pode parecer isso ou aquilo, pode não combinar com isso ou com aquilo, mas é diferente, é saborosa e é saborosa numa dimensão, numa região que muitos ainda nem conheceram. Então a palavra de Deus é essencial. Vou terminar aqui, né? Exige o emprego da vontade, já falamos, produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. O que é isso, irmão? É o fruto dessa palavra que é alimento espiritual. Quem come o alimento natural vai frutificar no seu corpo o valor nutritivo do que comeu. Se você come um alimento com pouca nutrição, valor nutricional, pode ter sido muita quantidade, pouco valor nutricional, seu corpo vai desempenhar em função daquilo que recebeu. Quando uma pessoa vive uma vida de ingerir valor nutricional alto, o seu corpo vai refletir a sua energia física, a sua biologia vai refletir aquilo que ele ingeriu. A mesma coisa. Se nós ingerimos coisas cristãs, mas que têm pouco valor nutritivo, é isso que eu estou falando. E volto a dizer, eu falo isso com o coração partido, com amor por todos. Porque o meu desejo é que todos nós sejamos alimentados, e bendita a escola dominical, que ainda nos dá esta oportunidade. Isso eu já falei uma vez, vou repetir agora. Está morrendo no mundo. Eu moro nos Estados Unidos e a escola dominical aqui praticamente não existe mais. Em igrejas americanas e igrejas de outras nações, como brasileiras, que estão operantes aqui nos Estados Unidos. São raríssimas exceções que ainda tem. Tópico 4, ou subtópico 4, melhor dizendo, Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação de pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente, e ele disse-lhes, aí ele está falando de Marcos 6,31, né? Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Eclesiastes 3,1 diz, há tempo para todo propósito, e no texto de Mateus, tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Em ambos os textos eu coloquei no outro roteiro também. Importante, o descanso é importante. O descanso é importante. No sentido como Jesus usou de sabedoria. Jesus não tinha a tecnologia que nós temos hoje, de ficar olhando o tempo todo. Eu não creio que tudo aquilo que Jesus fazia passava do seu limite, necessariamente. Mas não só ele, mas em sabedoria em relação aos seus discípulos. Há um ensino aqui também.
E nós devemos cuidar desta realidade, até quando eu vou falar lá de ansiedade no final, né, do trabalho aqui. Tem aquele texto de Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Trabalham os edificadores. Então, o que adianta comer o pão das dores? Que é o texto, versículo 2 lá. O pão das dores é de tanto trabalhar, levantar de madrugada, se esfolar. O que adianta se a bênção do Senhor não estiver sobre nós? Então, é muito maior a bênção do Senhor do que o esforço exagerado. Mas quanto de nós, dentro de um contexto cristão, evangélico, de Deus, estamos muito além dos nossos limites. E eu pergunto, será que isto é sabedoria de Deus? Mesmo que se diga, eu estou na oração, eu estou na vigília, mas eu tenho que trabalhar para fazer isso e etc, etc. A gestão sábia, sabedoria é isso. Sabedoria é exatamente colocar as coisas, o conhecimento na prática, não é? Nos lugares certos e ajustados. Então, Jesus nos deu exemplo disso. Paulo era incansável no sentido de que ele nunca parava. Ele nunca parava. Mas não significa que cada dia, cada evento e cada coisa fosse um dia de 20 horas de trabalho e 4 dias de horas de dormir. Não. Mas a longo prazo, ele não deixou de fazer a obra do Senhor. Então, ficou aqui este segundo tópico. Terceiro, a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é uma arena de intensas batalhas. Verdade. Inclusive espiritual. Já não há ação diabólica direta no nosso espírito, porque o nosso espírito, se somos salvos, se somos regenerados, ali habita o Espírito de Deus, né? No entanto, a batalha ou o ataque vem na região da mente. Como verdadeiros bombardeios, eu estou continuando a leitura aqui, inclusive espirituais, como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou mente, pois o que pensamos, aí eu sublinhei isso aí que vem, influencia os nossos sentimentos, desejos e decisões. Vou repetir. O que nós pensamos influencia os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas decisões. Por que eu marquei isso aqui? Há muitos no meio evangélico que dizem o seguinte: o seu pensamento muda as realidades de fora. Principalmente se, junto com o seu pensamento, se abrir a boca para falar. Não é bíblico. O meu pensamento, eu posso morrer seca pensando numa coisa. Nada vai acontecer do lado de fora. Nada. A não ser que haja uma intervenção de Deus ou do reino das trevas. Sim. Mas então o que os meus pensamentos na prática influenciam? Porque quando essas pessoas falam, a gente diz, faz sentido. Faz sentido o que o autor está dizendo aqui, que vai em junção com o que a Bíblia nos ensina, que o nosso pensamento influencia os nossos sentimentos. Ou seja, se eu pensar sempre mal com relação àquela pessoa, quando eu chegar perto daquela pessoa, eu não vou me sentir bem. O meu sentimento está casado com o meu pensamento. Vai ser naturalmente. É uma coisa natural. Porque se o meu pensamento pudesse produzir uma realidade exterior, espera aí, então nós estamos falando de outra coisa, que muita gente fala, da metafísica. Só que isso não é Bíblia não, irmãos. Isso não é de crente não, irmãos. Isso é mal. Isso é do mal. A fonte disso não tem nada com a fonte, essa fonte aqui. Mesmo que a explicação fale de átomos, de energia, de negativo, de positivo, e de não sei o que, de ondas e de vibrações, irmãos. Para ficar leve, é engano, ok? É engano. A nosso pensamento influencia como nós sentimos. É claro, isso é natureza. É nossa natureza.
Influencia os nossos desejos, claro. Se eu penso muito, né? Vamos falar de uma coisa bem simples para não ser muito dramático, de doce, de chocolate, gosto muito. E eu fico só pensando nisso, eu vou ter mais desejos. Se eu tirar a minha cabeça disso e me alimentar de coisas, né, que são nutritivas, que vão me dar satisfação, né, saciar mais, eu vou ter menos desejos. Se eu ficar mais ocupado com outra coisa, por aí passando. Mas o meu pensamento vai influenciar o desejo. E as minhas decisões, claro, também, irmãos. Mas aí é dentro do âmbito natural. Como assim? Se eu estou enchendo meus pensamentos, vendo vídeo do YouTube, de como ganhar mais dinheiro, de como ganhar fácil, de como suceder, e de técnicas disso, e de técnicas daquilo, então eu estou enchendo os meus pensamentos, ok? Dessas informações, e se vier uma proposta diante de mim, baseado em que eu vou tomar minha decisão? Se 90% daquilo que entra dentro de mim tem essa linha de raciocínio, de sentimento, o que quer que seja, a minha decisão muito provavelmente vai ser por aqui. Então não é que aconteceu algo extraordinário. É claro que você vai gastar mais tempo naquilo e possivelmente, se você trabalhar, possivelmente vai te dar um resultado natural naquele caminho. Tudo que sai do natural é sobrenatural. Será que é difícil entender isso? Não, pelo contrário. Acho que este caminho que Deus nos está iluminando aqui nos ajuda muito a entender. O pensamento vai tratar e vai trazer frutos naturais. Se você pensa muito numa coisa, você vai trabalhar mais, desejar mais, fazer mais aquela coisa e vai naturalmente dar fruto daquela coisa. E muito do que nós vemos é natural. Agora, se alguma coisa alguém diz, aconteceu, sobrenatural, então houve intervenção de algo sobrenatural. E eu volto a perguntar, quais são os campos sobrenaturais que existem? Existem 2. E esta é uma realidade. Mas mesmo no âmbito natural, a palavra nos conduz, nos indica, Jesus disse qual deveria ser a nossa prioridade. Do que é que a gente devia gastar tempo? Qual é a prioridade dele? E o que ele nos mandou fazer como prioridade? Então, se nós nos alimentamos da Bíblia, nós vamos conhecer e reconhecer e poder viver na prioridade dele, na prioridade espiritual. E não é zen o dia inteiro, não. Ou só em oração o dia inteiro, 10 horas dentro do quarto orando, não. Nós vamos aprender na prática se nós observarmos a palavra de Deus, se nós tememos a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas então o que eu quero dizer com isso? Que nem os pensamentos, vou terminar aqui porque é importante essa conclusão. Começamos assim, terminamos aqui. Tanto os nossos pensamentos como as nossas palavras não geram nada. É antibíblico. Nada. Como disse numa outra classe, penso que é dos jovens. Com exceção das pouquíssimas vezes que foi Deus que disse, fulano, fale isso. O fulano falou e algo aconteceu. Raríssimas na Bíblia Sagrada, com propósito de Deus e com comando direto. Mas essa não é a realidade do que a gente crê hoje, nem nós somos ensinados. Pense mais nisso, o seu pensamento, diga isso, e declare isso, porque vai acontecer. Desde quando, irmãos? Até que eu saiba, a única pessoa que quando falou aconteceu é aquele que tem poder para criar. E ele mostrou este poder no Gênesis capítulo 1. Ele disse, haja, e houve. Nós todos somos criaturas. Mas eles colorem muita coisa. O poder criador de Deus e criativo de Deus está em nós. E misturam o criador com o criativo e estão enganando a muitas pessoas. A gente não cria nada, irmãos. A nossa criatividade é outros 500, não é criar realidade. Volto a dizer, o que Deus criou e dentro do que é natural, acontece naturalmente. Se você trabalhar mais, ou se você estudar mais, você vai aprender mais. É óbvio, se você trabalhar mais horas, você vai produzir o que constante as horas. Talvez até que se for demais, vai estar cansado, vai ser um pouquinho menos, enfim. Estou falando de natureza. Agora, o que entrar no sobrenatural passou disso. Vamos lá. Na versão NTLH, Provérbios diz, 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida
pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças, tiveram fins trágicos. E aí é uma oportunidade de nós nos lembrarmos, né, de quando houveram situações na nossa vida que nós demos vazão, né, a estes pensamentos malignos que podem vir de sementes que já estavam em nós, às vezes vem de um ataque de fora, mas que nós damos vazão e que nós estamos literalmente enfermados, não é por isso? E a resposta bíblica para coisas como tal, neste nível, é o jejum, ok? Quando você ora e o pensamento não sai, parece que aquilo está te consumindo por dentro, e começa até a te dar, não, eu não quero mais fazer isso, você quer fugir, e coisas mais não normais na sua vida, em nome de Jesus. Faça um jejum com este propósito, esteja em jejum e oração, até que Deus te dê liberdade neste assunto. Cuidados práticos, e neste aqui a gente podia tomar tanto tempo neste tópico aqui, mas o tempo já foi, né? Então nós vamos tomar pouco tempo nele. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Isso aqui é muito importante, a gente se perguntar, conversar com a turma sobre como é que isso aqui, ele vai falar o que é e a gente perguntar como é que funciona na prática. Não nutrir os pensamentos distorcidos em si mesmo que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. Eu usei um tópico inteiro com muitos versículos sobre isso aqui no outro estudo, porque é outro assunto muito popular, né? O complexo de inferioridade. Aí tá lá o crente, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, como se isso, você verbalizar, fosse mudar a realidade. Irmãos, a chave de não construir pensamento distorcido é só não distorcer, é ficar sem torcer. Chama-se a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, como eu li aqui no texto de Samuel 16:7, no meu estudo aqui, é que quando Samuel foi na casa do pai de Davi e chamou os rapazes, quando ele viu o primeiro, ele disse, é esse, é esse. E o que Deus respondeu? Não julgue pela aparência, porque eu não julgo assim. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então tá aí. Então, ao invés de nós nos colocarmos para cima ou para baixo pela nossa aparência, não muda, irmão. Se o nariz é torto, se a orelha é quadrada, irmão. Se a pele irmão. Se o cabelo tá foda, irmãos. Mentir, dizer é bonito. Honestamente, não só não muda nada, não é baseado na verdade. As minhas falhas, euzinha aqui, estão aqui. Mas ela não muda o valor do que eu sou. E começando com Deus. Porque Deus vê além da aparência. Tem mais. Quem ama também vê além da aparência. Às vezes você se pergunta, como é que essa pessoa gostou daquela pessoa, gente? Como pode ser? Porque viu além da aparência, irmãos. Porque viu além da aparência. Aleluia. Porque todos nós temos virtudes, Deus deu dons diferentes, virtudes diferentes. Você vê as coisas, principalmente no contexto do Novo Testamento, diferenciadas que Deus dá. A parábola dos talentos diferentes. E toda a virtude de Deus e a beleza que está em nós são coisas lindas. Eu ensino meus filhos isso, a olharem para além, a acharem a beleza maior, e às vezes a gente não precisa nem ensinar. Quando a gente ama alguém, a gente não vê as coisas estéticas. Você até vê, mas não te incomoda. Pelo contrário, você vê beleza, você quer estar junto àquela pessoa. Então, ao invés da gente cuidar demais e ficar se repetindo, e fazendo, e morrendo pelas coisas que são realidade, irmão, eu botei um salmo aqui. Fui moço e agora sou velho. Né? Aí ele falou, nunca vi um justo mendigar o pão. Mas eu foco nessa primeira parte. Fui moço, agora sou velho. Pronto. Quem é que vai mudar essa verdade? Nós estamos querendo. Não, os 40 são os novos 30, e os 50 são os novos 40, e a gente tá fazendo logo, e a gente tá fazendo isso, e a gente tá espichando, tá puxando, tá botando todo tipo de coisa por cima para esconder uma realidade que não vai mudar, é a verdade. Mas aí, quando eu tava pensando nisso, eu falei, olha, que coisa, né? Minha casa favorita de passar tempo era a casa da minha avó, todas as duas vós que eu tinha.
Por que casa de vó é tão especial? O que tem lá? Já são pessoas que não têm mais tanto para oferecer em termos de vigor. Nenhuma das duas tinha dinheiro, as minhas vós. Eram pessoas muito simples. Mas o que tem em casa de vó? Que beleza a gente acha na avó? Que é incomum. É um lugar gostoso de estar. Tá aí, irmão, a resposta. Então, vamos trabalhar mais nisto, gastar tempo nisto, nesta beleza interior, porque as pessoas vão nos amar, vão ter mais prazer de estar conosco quando nós frutificarmos isso até do que o exterior. Estou dizendo que deixe de cuidar de tudo. Enfim. Mas a verdade é essa. Para nós solucionarmos este problema de coisa interior, é só olhar a verdade. O que Deus vê? Qual é a verdade da nossa realidade? E se a verdade de nós, vamos dizer, por dentro, for quebrantada, tá acabada por um passado, por uma realidade que nós estamos vivendo agora, pelo que quer que seja, cai aos pés do Senhor, porque tudo que é de dentro Ele sabe e tem poder para restaurar. E Ele tem prazer de restaurar. Irmão, o dente torto, Deus não vai restaurar. Ou você vai pagar o ortodontista, ou vai ficar assim. E tudo bem, uma como a outra coisa não faz diferença nenhuma, tá tudo bem. Você está mais feliz com coisa e tem dinheiro, pague, irmão. Tudo bem. Mas o que é de dentro, ninguém pode restaurar. Mas Deus pode. Deus pode. E nós estamos procurando outros lugares, outras afirmações, como diz aqui. Então, em vez de afirmar e buscar, ir atrás de tutores para você sentir isso, irmão, leia a Bíblia, por favor. Ouça a voz de Deus do teu coração, aleluia. E deixa a beleza espiritual fluir de você. E eu espero que Deus me ajude a viver. Eu estou transitando, já não sou mais jovem como outro dia. Aleluia. Eu sou madura, glória a Deus. Mas que a minha beleza seja aquilo que Deus me dá. E se você gosta, é abençoado, vai ouvir. Se não, não vai ouvir, tudo bem. Amém, irmãos? Mas aí vem aquela história, né? Ai, mas se julgar mal. Não, irmão, se você não gosta do meu jeito, não gosta da minha cara, não gosta porque eu não me arrumo de mais ou de menos, ou etc., eu vou fazer o quê, irmãos? Nós somos livres. Mas eu me colocar para cima ou para baixo por questão disso, não é o caso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Purificar a mente dos maus pensamentos, vigiar contra a mentira ou engano. A mesma coisa, né? Isso aí seria uma arma de defesa. E a palavra, o escudo da fé, né? Diz, né, que é o escudo, né? Então, contra os maus pensamentos, não permitir entrar em nós. Livrar-se da intoxicação, excesso de informações em rede social, causa fadiga, exaustão e ansiedade. É o teste, irmãos. A gente pensa, não, tá tudo bem. Não tá. Vários neurologistas, não é? Enfim, eu já li de alguns deles, falam a mesma coisa. É cruel para o ser humano. Todos os hormônios estão ficando tudo doido dentro de nós estamos ficando afadigados, cansados, sem ter produzido nada. Começa o dia, 8 da manhã, o sujeito já está cansado. Mas por quê? Porque nós expomos a uma realidade que não é o nosso normal. Então, que nós possamos repensar isso e ser honestos. Que nosso relacionamento, a nossa realidade, mesmo desde jovens, não é mais normal. Este novo normal não é o normal. Não é o normal. Assista um filme de antigamente, você nem aguenta mais. Mas aquela comunhão, aquela conversa, aquela brincadeira, era o normal. E é o normal para nós, seres humanos, antes de nós termos sido atacados por essa realidade. Que causa isso mesmo, fadiga, exaustão, ansiedade e tem minado os nossos relacionamentos uns com os outros. Letra D, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui, verdade, edifica a palavra, os hinos, a oração, mas o resto do tempo aprenda sobre saúde, aprenda sobre jardinagem, sei lá o que você gosta, né? Aprenda a cozinhar, aprenda. Eu gosto de aprender, irmãos. Eu falo com meu marido, ele ri, porque ele parece que não gosta, mas não é que ele não gosta, ele gosta das coisas dele. Tudo bem. Deus nos fez assim diferentes. Eu acho isso bonito, porque nós nos complementamos, e até bom aqui em casa, nesse sentido.
Eu digo para ele, olha, aquilo que eu faço para Jesus, eu não seria sem você, porque eu apertar o botão de parar aquele negócio ali, eu pareço uma retardada, eu vou, mas demora. Um pouco exagerado aqui, mas de qualquer maneira, não é o meu forte, irmãos. E para ele é o homem da tecnologia, ele mexe com tudo, vai para lá, o que não sabe, ele vai atrás de saber e consegue. Então essa é uma realidade, vamos aprender. Então ele gosta de ser instruído naquilo que é peculiar para ele. Construir relacionamentos saudáveis, esta é uma chave que nós perdemos, Contendas verbais geram pensamentos aflitivos, perturbamentos, dificultando paz interior, discernimento espiritual. Então, aí vem aquele problema, né, irmãos? Porque a gente se relaciona e quando se relaciona tem problema, não é assim? Não é que eu não gosto de relacionar, mas quando chego junto é tudo... Pronto, aí você vê os defeitos e como a gente vê a perfeição aqui, né, para nós, tudo que vem, todos os vídeos são tudo perfeito, então a gente esquece, deixa de lidar com a imperfeição. Quando chega na imperfeição do marido, na imperfeição do filho, na imperfeição da vizinha, na imperfeição da irmã, do irmão, tudo parece que fica muito mais amplo. Eu termino com Romanos 12, versículo 20 e 21. Diz, portanto, se o teu inimigo, é um exemplo extremo, né? Não é o irmão que te aborrece, esse aqui é o inimigo. É um exemplo extremo. Tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, ao invés da gente se render e dizer, eu fico em casa, eu prefiro acabar o culto e já ir para cá para não me meter com nada, não se deixe vencer do mal. Se há algum problema, vença o mal com o bem. Faça o bem. Se há realmente alguém se levantando contra, se há uma situação, não vamos perder a beleza daquilo que Deus propôs para nós. Atos capítulo 2 é o exemplo da igreja que Deus preparou para nós, cheia do Espírito Santo, vivendo em comunhão. Aquela é a igreja que Jesus falou dela, se cumpriu na plenitude ali em Atos capítulo 2 e ela ainda existe hoje. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a viver, a sermos esta igreja e a gerenciarmos o nosso pensamento alimentados na palavra do Senhor. Amém.